Salomão dizia que tudo era vaidade. Agora nós estamos meditando no livro de Eclesiastes. Poderia dizer que seria o livro da sabedoria, né? Porque nós tiramos muitos exemplos para o nosso dia a dia e muita sabedoria para nós podermos lidar com os problemas, com situações da nossa vida e priorizar o que é de mais importante. Com certeza, quem inspirou Salomão a escrever esse livro não pode ter sido outro a não ser o próprio Deus. E por isso que ele faz parte da Bíblia Sagrada. Vamos pedir a direção? Meu Deus, que nós venhamos ter e adquirir essa sabedoria. Nós tiramos parte do nosso tempo para estar aqui meditando. Por isso eu peço que o Senhor fale conosco, com cada um de nós. Amém. Versículo 1. Depois voltei e me atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. E a força estava do lado dos seus opressores, mas eles não tinham consolador. Por isso, eu louvei os que já morreram, mais do que os que vivem ainda. E melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Também vi eu que todo o trabalho e toda a destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Então ele está falando daqueles que nem sequer nasceram e que então não viram e não veem os problemas que nós passamos, aqueles que são os opressores, quer dizer, eles estão agora numa posição melhor, aqueles que estão sendo oprimidos, mas que têm o Consolador, com certeza o Espírito de Deus. E aqueles que já morreram, quer dizer, para esses a obra deles já terminaram. No 4, também vi eu que todo o trabalho e toda destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Também isso é vaidade e aflição de espírito. O tolo cruza as suas mãos e come a sua própria carne. Melhor é a mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é só e não tem ninguém, nem tampouco filhos nem irmãos. E contudo, não cessa do seu trabalho. Também os seus olhos não se satisfazem com riqueza. Nem diz, para quem trabalho eu? Privando a minha alma do bem. Também isto é vaidade e enfadonha ocupação. O comentário do 4 ao 8 diz assim: ao observar os trabalhadores, Salomão encontrou aqueles que se aperfeiçoavam em seu ofício apenas para competir com seus companheiros. Ele também viu o preguiçoso que preferia cruzar os braços a trabalhar. Já o solitário desejava todo o lucro para si, não dedicava um tempo para desfrutar dos rendimentos do seu labor. É necessário equilíbrio em tudo o que fazemos, do contrário, seremos fortes candidatos à autodestruição. Eu posso dizer para você que o invejoso ele não é grato, porque às vezes ele tem, e ele tem até melhor do que a outra pessoa, mas ele não quer o dele, ele quer o dos outros. Então ele é ingrato. A ingratidão, infelizmente, toma conta, é como um vírus, né? Ele se espalha rapidamente e ele destrói a fé de uma pessoa. No 9, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. O comentário diz: o cordão de 3 dobras refere-se ao trabalho com cooperação. Melhor é serem 2 do que 1, melhor ainda se forem 3. Afinal, o companheirismo promove mais colaboração, proteção e calor mútuo. Quando o Altíssimo se une às pessoas, elas se tornam fortes para resistir e prevalecer sobre as adversidades da vida. Vemos a importância desse ensinamento também para a vida amorosa. A solidão, além de ser frustrante, é um fator de risco para a saúde e o bem-estar. Por isso, a união conjugal foi um projeto de Deus, está lá em Gênesis 2:18. Vamos ver. Disse o Senhor Deus:
Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Quando o homem e mulher se unem sobre a bênção do Espírito Santo, se tornam fortes como um cordão de 3 dobras que não se rompe. Então, aqui ele está fazendo referência ao casal, né? Bom serem os 2 e melhor ainda serem os 3, mas não é uma terceira pessoa, mas sim o Espírito Santo. Porque, reflita comigo numa coisa, por exemplo, eu vivi um mundo, minha esposa viveu o mundo dela. Então, cada um de nós tivemos a sua infância. Minha esposa, por sua vez, passou pelos seus traumas, viveu sua história. Eu, a mesma coisa. Então, antes de nós nos conhecermos, primeiro nós conhecemos Jesus, né? E ele se tornou o nosso Senhor, o nosso Pai. Então, nós fomos moldados, trabalhados, foi investido em nós. Então, o Espírito Santo nos transformou por dentro. Aqueles traumas complexos, feridas, eles foram cicatrizados dentro de nós. E o Espírito Santo nos encheu de uma alegria sem medida. Quando nós nos encontramos, então foi um amor que veio pela fé. Então, nós nos encontramos e acreditamos um no outro e nos casamos. Então, esse casamento tem, por sinal, né? Ambos temos o mesmo espírito, o mesmo pensamento, remamos para o mesmo lado. Então, esse casal tem tudo para dar certo. Agora, você imagina 2 pessoas, né? Eu costumo dizer assim, se uma pessoa é triste, ela se casa com uma pessoa que também é triste, pensando, vou ser feliz, é quase que impossível, porque tristeza mais tristeza, eu só vejo tristeza a dobrar. A pessoa que tem depressão e casa com outra que tem depressão, é depressão a dobrar. Então não tem como uma pessoa que está ferida, magoada, machucada, fazer outra feliz. Então ela vai ferir, vai machucar também as outras. E fere ela também ainda mais. Então é o que a gente vê nos relacionamentos de hoje em dia, né? As pessoas, elas apenas se ferem umas às outras porque elas não são felizes, não se encontraram com Jesus. Também não priorizou isso. O 13. Melhor é a criança pobre e sábia do que o rei velho e insensato, que não se deixa mais admoestar. Porque um sai do cárcere para reinar, enquanto o outro, que nasceu com seu reino, torna-se pobre. Via todos os viventes andarem debaixo do sol com a criança, a sucessora que ficará no seu lugar. Não tem fim todo o povo que foi antes dele, tampouco os que lhe sucederem se alegrarão dele. Na verdade, que também isso é vaidade e aflição de espírito. Já ouviu aquela expressão que a dificuldade fez o herói? É mais ou menos o que ele está tentando falar aqui, né? As dificuldades fez a pessoa mais forte. E é uma realidade, os desertos, né? O Senhor Jesus mesmo, depois dele ter recebido o maior tesouro, que é o Espírito Santo, e ele, eu acredito, né? Sendo ele o próprio Deus encarnado, ele mostrou a necessidade de ser batizado nas águas e logo a seguir também batizado com o Espírito Santo. Mas o mesmo Espírito que o encheu, o levou ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, nós também vamos enfrentar muitas lutas. Elas têm 2 objetivos, nos aproximar de Deus, aumentar nossa comunhão, nossa fé e nos amadurecer na fé, nos tornar mais íntimos de Deus, ou nos afastar completamente dele, mas depende dos seus objetivos. É como um casal, que, por exemplo, eu já vi muito casais que tiveram filho, perderam filho, né, por alguma consequência, alguma coisa que aconteceu, e o casal se separou, não suportou estar juntos. Mas também já vi muitos casais que enfrentaram lutas horríveis, terríveis, e que ao invés de separarem, se uniram ainda mais. Então, é como se aquele problema só incentivou algo que eles já estavam alimentando dentro deles, a separação. Eclesiastes capítulo 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. O comentário diz assim, guarda o teu pé. No Antigo Testamento, o culto consistia na apresentação dos sacrifícios de acordo com as leis mosaicas e na ida aos átrios do templo em Jerusalém.
Apesar do povo seguir os rituais, Salomão ressaltou que ninguém deveria se distrair, se entusiasmar ou se comportar de forma imprópria na presença do Altíssimo. Como essa instrução torna-se importante em uma sociedade cada vez mais irreverente e ousada, que justifica suas ações sobre o pretexto da liberdade. Os princípios sagrados de reverência e respeito a Deus, a sua palavra e a sua casa não se menos modernizam, mas continuam os mesmos. Quem não os considera se coloca em descrédito com o Senhor. E olha, eu até vejo da seguinte forma, né? Às vezes a pessoa ela entra na casa de Deus, de qualquer forma, né? Ela fala alto, ela conversa com os outros, por exemplo, antes do culto, é um momento importante, aqueles 10, 5 minutos antes da reunião, de você estar ali se preparando para o que você vai receber, né? Para aquilo que o homem de Deus vai falar do altar para você. É importante. Às vezes a pessoa ela já chega, a reunião já começou, já está no meio, ela não importa com aquilo, né? Aquilo não é importante para ela. Ou muitas vezes o pastor está ali se esmerando em falar uma palavra, está pregando alguma coisa, e a pessoa simplesmente, né, cansada, é legítimo, ouça bem, é legítimo. Ela está cansada, mas tem pessoas que se entregam mesmo ao cansaço, ao sono, e se inclinam, se deitam e dormem. E se você perguntar para ela depois o que você ouviu, o que você pegou da palavra de Deus, a pessoa nem sequer lembra do que o pastor falou. Então, é uma tristeza. Hoje nós vemos muito isso acontecer, né? Então ele falou que melhor é a pessoa que vai para ouvir, porque de fato a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então se a pessoa entrou na casa de Deus e ela não conseguiu ouvir nada que o pastor falou, quer dizer, ela entrou e saiu, ela só bateu o cartão. Ela foi meramente religiosa na igreja e saiu. É triste, uma realidade atual. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavras alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras, porque de muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quanto a Deus, fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, pagam, melhor é que não votes, do que votares e não cumprires. E aí o comentário do Bispo Macedo diz assim: promessas precipitadas. Deus nos exorta a fazermos somente votos que possamos cumprir. Em reverência ao Altíssimo, devemos nos dirigir a Ele com consciência e sensatez, porque é comum alguém lhe prometer algo em meio à empolgação e depois de um tempo não se lembrar mais do que prometeu, ou então cumprir de forma que melhor lhe apraz. Quantos prometem viver em santidade, mas levam uma vida de mentiras e pecado? O que Deus promete cumpre, assim também devem agir os seus filhos. Então aqui ele está ensinando respeito a Deus, né? Isso é ter comunhão com Deus. É você reverenciar cada coisa, cada atitude, cada ato que você tem perante Deus. Às vezes na reunião o pastor ele transmite uma palavra, ele fala da fé e incentiva você a exercitar a sua fé numa palavra e dá a você um envelope, por exemplo, a fogueira santa ou algum propósito, seja ele em qual reunião for. E por vezes a pessoa naquela hora, ela emotivamente ela vai e pega um envelope, depois ela guarda, vai pegar outro envelope e guarda, vai pegar outro envelope e guarda. Quer dizer, ela está fazendo com que a sua vida seja bloqueada, parada, quer dizer, ela não vai avançar na vida dela. Não faz sentido, né? Então, seguindo aqui no 6, não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Se vires em alguma província opressão do pobre e violência do direito e da justiça, não te admires de tal procedimento, pois quem está altamente colocado tem superior que o vigia, e há mais altos do que eles. O proveito da terra
é para todos, até o rei se serve do campo. O comentário diz: não te admires. A corrupção política e a injustiça ocorrem há muito tempo, e isso não deve ser motivo de espanto para nós. A ambição e a avareza são combustíveis para a busca de riquezas e fama entre os homens. Nada revela mais o que existe no interior de alguém do que o poder. Como diz o ditado popular, quem conhecer uma pessoa, dê poder a ela. É nessa condição que o homem mostra se possui princípios, valores ou temor a Deus, pois grande parte se aproveita da autoridade que lhe foi otorgada para oprimir e subjugar seus subordinados. Mas o Altíssimo é o juiz supremo, que está acima de todos, independentemente de seus cargos ou títulos. Ele julgará e retribuirá a cada um segundo suas ações. O Senhor Jesus ensinou o seguinte, que o maior deve servir ao menor. Então, normalmente, uma pessoa que ela tem seus interesses, ela vai servir quem pode oferecer algo para ela, né? Ela nunca vai servir, ela não vai querer servir, por exemplo, alguém que não tenha nada para oferecer para ela. Então, essa pessoa ela despreza. Mas quando a pessoa é um verdadeiro servo, ela serve quem está em cima, mas também serve quem está embaixo. Ela serve com tanto prazer quem está por cima, como também quem está por baixo. E quem está vendo é que vai honrar. Quem? Os homens? Não, é Deus. Deus é quem está vendo, Deus vê tudo. Disso você não tenha dúvida. 10. Quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará. E quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. O comentário diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Está em 1 Timóteo 6,10, o apóstolo Paulo diz assim para Timóteo: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Seguindo o texto do bispo, o mal não está no fato de possuir dinheiro, e sim no apego a ele. Esse sentimento alimenta o desejo insaciável de querer sempre mais. E para tê-lo, a pessoa é capaz de qualquer tipo de ato. Além disso, muitos deixam que o dinheiro os controle, tornando-os avarentos. Quando o dinheiro se torna o senhor da pessoa, está lá em Mateus 6,24, que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, que era o deus do dinheiro da época. Aí sim, ele destrói a sua vida e os seus relacionamentos. Não é difícil ver uma família se dividir por causa da partilha de uma herança. Ou pessoas que chegam a tirar a própria vida quando perdem sua fortuna. Contudo, para quem tem equilíbrio e bom senso, a abundância de recursos não traz sofrimento, pois, além de poder gozar de qualidade de vida, pode ajudar seu semelhante e a obra de Deus. Veja que o próprio Senhor Jesus e seus discípulos foram sustentados por mulheres que tinham posses. Está lá em Lucas, capítulo 8, versículo 1 ao 3. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que se serviam com seus bens. Muitos reclamam que a igreja fala da oferta, pede a oferta, mas aqui está um exemplo bem claro que o Senhor Jesus e também os seus discípulos se serviam dos bens delas, porque elas proporcionavam que a obra de Deus avançasse através deles. No 11, onde os bens se multiplicam, ali se multiplicam também os que dele comem, que mais proveito, pois têm os seus donos, do que ver com os seus olhos. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. O comentário do 12 diz o seguinte: doce é o sono, a noite do avarento é cheia de perturbações, pois ele é insaciável em sua cobiça. Para alcançar seus intentos, ele mente, finge, engana. Assim, como ter um sono tranquilo? Mesmo com muito dinheiro, ele não conseguirá comprar uma consciência limpa
e uma boa noite de sono, pois isso é o dom de Deus concedido àqueles que são justos. Por isso que você não pode olhar ou querer vingar-se, ou aqui agora, né? Querer a atitude já, ou resolver a questão já. Então, tem coisas que o melhor a você fazer é deixar passar. É melhor você não falar nada, se calar. Mas aí você vai falar, mas eu vou me sair como um tolo, porque eu não tomei uma atitude, eu não fiz nada. Às vezes é melhor você ter o título de tolo do que você sair puxando as mangas e querer resolver do seu jeito e desagradar a Deus também. No 13, há um grave mal que vi debaixo do sol e atrai enfermidades, as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano, porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má aventura, e havendo algum filho, nada lhe fica na sua mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim o tornará, indo-se como veio, e nada tornará do seu trabalho que possa levar na sua mão. O comentário diz, no tornará. Quando estamos em um funeral, vemos o quanto os bens materiais perdem o seu valor. Tudo que o homem ganhou fica neste mundo, e ele parte sem posses, assim como nasceu. No céu ou no inferno, a fama, as riquezas, os parentes e os amigos deixam de ser valiosos. Quando o Senhor Jesus ensinou sobre buscar o reino de Deus como primazia, ele enfatiza que somente isso é eterno. Mateus 6:33, ele diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Seguindo o texto do bispo, assim, sábio é aquele que investe no seu relacionamento com o Altíssimo, pois a comunhão com ele é a verdadeira riqueza do ser humano. Mateus 6:19-21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Lucas 12:21 diz, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Essa sabedoria nós temos que levar para o resto da vida. Entender que por mais conquistas que venhamos ter nesse mundo, não vamos levar nada daqui. O principal que nós temos que investir sim, com toda a nossa força, está nos céus, na eternidade com Deus. Então 16 agora. Assim que também isto é um grave mal que, justamente como veio, assim há de ir. E que proveito lhe vem de trabalhar para o vento, e de haver comido todos os seus dias nas trevas, e de haver padecido muito enfado e enfermidade e furor. Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa, comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. E a todo homem a quem Deus deu riqueza e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche de alegria o seu coração. Portanto, é da vontade de Deus que você prospere, sim, claro, mas se for para sua perda, é melhor que não. É melhor você ter o necessário, né? O que é o necessário para você? É você ter o seu arroz com feijão, igual o brasileiro, né? Arroz com feijão, um ovo. Por que não? Eu gosto. Você ter, por exemplo, o seu bacalhau com a sua batatinha. É você tomar a sua sopinha, né? Aqui em Portugal há umas sopas bem ricas, né? Que aquilo ali sustenta para o dia todo. Então, isso te sustenta, é o seu necessário, é você ter a sua casa, seu trabalho, você ter o carro que vai te levar para a igreja, você leva pessoas para a igreja também. Esse é o seu necessário? Excelente. Viva feliz e grato com o que você já tem. Mas se Deus pode contar com você para que você seja um empresário, uma pessoa que prospera, uma pessoa que tenha condições, por que não? Você vai dar condições para a obra de Deus crescer, né? Quantos empresários hoje, por exemplo, determinam dentro dele de abrir uma igreja, né? Eles constroem uma igreja e falam assim, olha, tá aqui a chave para que a igreja coloque um pastor e se inicie um trabalho. Por que não, né?
você ser um missionário através do seu trabalho também. Eu acredito que esse seja o propósito de Deus, porque não há outra razão de nós enriquecermos nesse mundo senão para levar o evangelho adiante, tá certo? Que Deus continue abençoando, iluminando e abençoando você abundantemente sempre. Se você está gostando do conteúdo, não deixa de dar o seu gosto, manda esse vídeo para alguém e, claro, vamos falar de Jesus todos os dias, como diz o Bispo Crivella. Fique bem.